Graça e paz. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os em permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Diga, nos importa entrar no reino de Deus. Podeis tomar assento. Uma noite de chuva, uma noite de resfriado, de gripe, mas sabemos que o que nos importa é entrarmos no reino de Deus. Muitas vezes nós nos perguntamos: como é que eu entro no reino de Deus? Eu estarei no reino de Deus quando tudo está bem, quando tudo está próspero. Eu estarei no reino de Deus quando tudo me parece que vai bem. Como que é estar no reino de Deus? E os discípulos de Jesus, eles foram convidados a entrar no reino de Deus. Eles foram chamados a entrar no reino de Deus. E primeiro vem João Batista com a palavra dura, dizendo aos homens que para entrar no reino de Deus era necessário o arrependimento. E depois da morte de Jesus na cruz, depois da ressurreição, um homem chamado Paulo, que ele foi convidado a entrar no reino de Deus, ele teve um encontro com Cristo, e ele conhece Jesus, depois que Jesus tinha ressuscitado, e aparece para ele na estrada de Damasco, e diz para Paulo: eu sou aquele a quem você persegue. E convida para que ele agora venha entrar para o seu reino, e venha levar a sua palavra. E Paulo foi um dos evangelistas, que levou a palavra de Deus a todos os lugares. Ele chegando à cidade de Listra, e diz que, versículo 8, estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andando. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. Paulo, ele vendo que aquele jovem tinha fé suficiente, ele olhou nos olhos daquele jovem, e dá uma ordenança àquele jovem, para que ele se posicione em pé. Muitas vezes nós nos achegamos à igreja, mas não com a fé suficiente. Nos achegamos à igreja com tristeza, com angústia. Nos achegamos à igreja com ansiedade e até com dúvidas até. Mas Paulo, ele tem um encontro com um jovem que ele nunca tinha andado. Ele era coxo desde o seu nascimento. E Paulo, olhando nos seus olhos, viu que ele tinha fé suficiente para ser curado. Interessante que a fé, ela deve estar no coração daquele que quer receber. Jesus sempre disse: a tua fé te salvou. A tua fé. Nós sempre esperamos que alguém tenha fé em ministrar para nós. Nós sempre pensamos que alguém virá com uma mágica e fará algo
sobre a nossa cabeça. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Os místicos ensinam isso. Então o reino de Deus, ele deve ser entendido que não é porque está chovendo que o reino de Deus não vai ser estabelecido. Não é porque eu estou com uma gripe muito forte que o reino de Deus não vai ser estabelecido. O reino de Deus, ele não é estabelecido quando eu não tenho fé suficiente. Quando eu não venho buscar o reino de Deus com uma fé suficiente para trazer mudança, para trazer confiança e para trazer um milagre. Sempre que nós nos achegarmos a uma reunião desta, nós devemos ter em nosso coração que algo especial vai acontecer. E não é vir a uma reunião desta perguntando: o que será que vai acontecer? Não, mas é criarmos um ambiente em que o milagre possa acontecer. Trazer o reino de Deus é saber que no reino de Deus todas as coisas são possíveis ao que crer. Quantos estão aqui esta noite e creem? Então tudo é possível ao que crê. Muito interessante como a palavra diz que estava sentado um homem, varão, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Ele nunca teve o privilégio de andar, mas ele ouviu Paulo falar. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não são as circunstâncias que nós estamos vivendo que vão fazer o reino de Deus ser estabelecido ou não. O reino de Deus não é estabelecido porque as coisas estão indo bem. O reino de Deus é estabelecido porque o reino de Deus, ele está numa guerra. E nesta guerra é uma guerra contra principados, potestades, que agem nos lugares celestiais. Então o versículo 22 diz assim: confirmando o ânimo dos discípulos. Vamos confirmar o nosso ânimo. Você está animado? Você está pronto para que o reino de Deus seja estabelecido? Como está o seu ânimo? Deus chega para Josué e diz assim: olha Josué, meu servo Moisés é morto. Você vai levar esse povo a conquistar. Por isso tenha bom ânimo. Diga algo muito importante. Para estabelecer o reino, é o ânimo de Deus, é o ânimo, é a confiança em Deus. Então, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Ainda que não aconteceu o que você está esperando, tenha ânimo e permaneça na fé. Ainda que não aconteceu aquilo que você está precisando, tenha ânimo e permaneça na fé. Pois que por muitas tribulações, ele está dizendo assim, ainda que venha muitas tribulações, Jesus ele fala aos seus discípulos dizendo: no mundo tereis aflições. A Bíblia nunca nos enganou, Jesus nunca nos enganou. Há pessoas que pensam que ao estabelecer o reino de Deus, ao entrar no reino de Deus, ele não terá mais problemas, ele não terá mais aflições, que agora Deus vai cuidar de tudo e ele não precisa fazer mais nada. A palavra do Senhor diz assim: olhe para os pássaros, eles não semeiam, não colhem, não fiam, e Deus cuida deles. Amém? Mas só que eles fazem ninhos, eles buscam seu alimento todo dia, acordam bem cedo, chovendo ou não. Amém? Ainda ontem estava na hora da chuva, estava observando um bando de pássaros que a chuva pegou eles desprevenidos, eles estavam como perdidos, tentando sair da chuva.
Então, mesmo que nós estamos no reino de Deus, estamos fazendo o reino de Deus, é necessário permanecer em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele diz assim, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ainda que haja muitas tribulações, ainda que haja muitos ataques do inimigo, ainda que haja muitas aflições, o que nos importa é entrar no reino de Deus. Você crê nessa palavra? Diga, eu preciso permanecer, ficar firme, continuar, persistir, conservar a fé. Ainda que as coisas não estejam acontecendo como eu gostaria que acontecesse, eu preciso conservar a fé. E a fé no quê? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, porém eu venci o mundo. Em quem nós devemos confiar? Em Jesus. Saber que no mundo tem muitas aflições, que no mundo tem muitas perseguições, mas nós devemos manter o ânimo para entrar no reino de Deus, estabelecer o reino de Deus. É necessário manter o ânimo. Paulo, ele era alguém muito importante em Roma, para Roma. E Jesus chama ele para entrar no reino. E ele começa, ao invés de perseguir, ele passa a ser perseguido. Mas ele vai experimentar outras coisas. Ele vai experimentar, olhar para um jovem, que era paralítico, que era coxo, que nunca tinha andado, mas olhar nos olhos dele, e ver que tinha fé, e dar uma palavra de vitória para ele. Amém? Algo que nós devemos começar a aprender, é ministrar para nós mesmos. As semanas passadas eu falei sobre a alma, que a alma é o nosso maior inimigo, para que nós não venhamos entrar no reino de Deus. A nossa alma nos chama de coitadinho, ela ministra para nós que nós somos coitados, que nós somos vítimas, e quando nós aceitamos isso, nós estamos impedidos de entrar no reino de Deus. Então não é o que vem contra nós que nos faz derrotados, mas é aquilo que nós não vencemos, é aquilo que nós não enfrentamos. Paulo, ele poderia desistir do evangelho, ele poderia dizer o seguinte: olha, antes de entrar para o reino de Deus, eu era tão bom, eu era tão bem remunerado, eu nunca fui perseguido, pelo contrário, eu era perseguidor. Foi só eu entrar para o reino de Deus que eu comecei a ser perseguido. É um entendimento errado que nós temos hoje. Nós achamos que ao entrar para o reino de Deus, os nossos problemas se acabaram. Não. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E só é vencedor quem vence uma guerra, quem vence uma batalha. Por isso essa guerra que veio contra você hoje, você pode crer nesta palavra: eu sou mais do que vencedor. E olhar com fé. Olhar com fé. Eu quero olhar com fé nos olhos de vocês hoje. E falar que vocês são mais do que vencedores. E falar que vocês vão conquistar. Que tudo que tem se levantado contra a sua casa, contra a sua vida, vai cair por terra. E que você vai se levantar em ânimo, em esperança. E que você vai conquistar e vai conservar a fé. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Versículo 31 em diante. Do versículo 30 em diante, diz assim: porque bem conhecemos
que aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo, como com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecesse dos que estavam nas prisões, e com gozo permitisses a expoliação de vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? A palavra de Deus diz que há um grande galardão para aqueles que vencer, para aqueles que suportar, para aqueles que não tirar a mão do arado. E diz que ainda que não chegou, é necessário que haja paciência, que depois de haver desfeito a vontade de Deus, diga, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Mas nós pensamos muito na nossa vontade, né? Seja feita a minha vontade. Ó Deus, a minha vontade é essa, a minha vontade é aquela. Mas quando nós perguntamos a Deus, qual é a sua vontade na minha vida? E quando nós fazemos e vivemos, porque a palavra do Senhor diz: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Diga, eu preciso viver da fé. Viver pela fé. E viver pela fé, nós vamos suportar todo o ataque do inimigo, todos os dardos inflamados, porque nós temos um escudo chamado fé. Para os dias de hoje, nós temos que usar um escudo chamado fé. Parece que o inferno vem contra você, vem contra a sua casa. São dardos inflamados. Mas o escudo da fé, ele te faz permanecer. E confiando, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Diga, tudo o que eu preciso fazer é a vontade de Deus. E a vontade de Deus nos chama a termos bom ânimo, a confiar em Deus, a esperar que Deus revele toda a sua vontade sobre nós, revele tudo aquilo que há de vir. E a palavra de Deus diz que tudo o que há de vir virá, tudo o que está para acontecer, tudo que Deus tem preparado virá. João, outro discípulo de Jesus, já com quase 80 anos de idade, ele vai para a prisão. Mas será que ele estaria no reino de Deus dentro da prisão? Será que ele estaria fazendo a vontade de Deus dentro da prisão? É esse entendimento que a igreja hoje não tem. É esse entendimento que a igreja hoje não percebe que
não importa a situação que esteja acontecendo, se nós estivermos no reino de Deus, nós somos mais do que vencedores. E João estava preso. Primeiro livro de Apocalipse diz assim no versículo 9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. Diga: eu sou companheiro na aflição e no reino. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele não disse que nós permaneceríamos na aflição. Ele disse que com fé nós venceríamos todas as aflições, que nós seríamos mais do que vencedores. Mas o reino está em guerra. O reino de Deus, ele estabeleceu uma guerra contra o mal. Você quer ser vencedor na sua casa? Você quer que a sua casa seja vencedora? Se posicione em fé. Paulo disse assim: eu vi fé nos olhos daquele jovem, e pela fé que estava nos olhos dele, eu pude dizer para ele: se põe em pé e ande. Se eu encontrar fé hoje nos olhos do povo, eu vou dizer que Deus vai te dar vitória. Não é pela minha vontade, é pela fé que está nos teus olhos. A palavra do Senhor diz: o que dois ligar aqui na terra, será ligado nos céus. Sabe qual é o grande problema, às vezes, quando nós recebemos a palavra de Deus? Que nós não estamos em conformidade com aquilo que está sendo pregado. Amém? Quantos estão ouvindo? É por isso que nós não recebemos, porque nós não entramos em conformidade com a palavra. Sabe por que muita gente perde a oportunidade de ser abençoado na igreja? Porque se distrai. É 40 minutos que nós temos, e a gente se distrai. Quando a palavra está sendo ministrada, a gente não entra em conformidade com a palavra. Sabe por que aquele moço andou? Porque Paulo olhou nos olhos dele, e o moço tinha vontade de andar, e Paulo tinha vontade que ele fosse curado. Talvez você não veio com a vontade de ser abençoado hoje. Eu vim com uma vontade tão grande de abençoar você hoje. Mas às vezes eu olho nos olhos, e os seus olhos estão tão distantes. Às vezes está olho de peixe morto, dormindo. Eu sei que o dia é cansativo. Mas eu saí da minha casa com gripe, com vontade de estar em casa dormindo, de febre, e tentando encontrar aqui um ponto de firmeza, para falar assim: Deus vai te abençoar. Mas às vezes nós não entendemos isso, porque nós não entramos no reino de Deus. Achamos que alguém está fazendo uma palestra apenas, que alguém saiu da casa. Não. Quando a palavra de Deus está estabelecida, o reino de Deus está estabelecido. E é necessário que se faça um ambiente de milagres. Como é que se faz um ambiente de milagres? Necessidade e poder. São duas coisas necessárias: poder de Deus e a necessidade do homem. Quantos entraram nesse lugar com necessidade hoje? Diga: eu preciso. Olha nos meus olhos, porque eu estou precisando. Quantos estão precisando? Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Então, quando ele diz assim: a aflição que você passa, eu também passo. A aflição que você tem com a tua família, eu também tenho. As dores que você tem, eu também tenho. Os ataques que você recebe, eu também recebo. Então ele está chamando assim: quem é comigo nesta oração? Porque a palavra de Deus diz: o que dois ligar na terra, será ligado no céu. É necessário que haja dois ligando. É necessário que haja dois querendo milagres. É necessário que haja dois querendo que a palavra de Deus se cumpra. É necessário que haja dois, que o ambiente se torne um ambiente de milagres.
Então diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, e por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como que de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o no livro, envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, em Éfeso e Esmirna. Então ele recebe a revelação. Sabe, todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, a palavra de Deus é revelação. Quando nós determinamos assim, são 7 semanas, o reino de Deus vai ser estabelecido, precisa ser estabelecido, é uma revelação de Deus. Agora, quando nós não nos tornamos em companheiros na aflição, estamos na mesma fé, a palavra de Deus, ela não encontra pouso. Sabe por que o mundo está em maldição tão grande? Porque há muito mais lugar para a maldição pousar do que a palavra de Deus. O nosso coração às vezes não está aberto para a palavra de Deus pousar, mas estamos abertos à palavra contrária, à palavra de maldição. Sem lugar para pousar, a palavra de Deus não pousa, e nem a maldição pousaria. Então vai depender daquilo que nós estamos preparando. Se nós estamos preparando para receber uma palavra de bênção, a palavra de bênção é que vai prosperar no nosso coração. Se nós não preparamos o nosso coração para receber a palavra de Deus, ela vem e ela não faz aquilo que ela tem que fazer. Diga: o reino de Deus precisa ser estabelecido. E ele não deixa de ser estabelecido porque tem aflição. Ele não deixa de ser estabelecido porque tem uma enfermidade. Ele não deixa de ser estabelecido porque está chovendo. Ele deixa de ser estabelecido quando não há 2 ligando. É isso que eu coloco nas tuas mãos. A chave do reino de Deus. O que 2 ligar na terra, será ligado nos céus. O que 2 desligar na terra, será desligado nos céus. Essa é a chave do reino. Não adianta você vir à igreja e não ligar a palavra. Não adianta você vir à igreja e não tomar posse. Não adianta você vir à igreja e não se animar para criar um ambiente de milagres. Quantos querem esse ambiente hoje? Gostaria que nessa oração ficassem de 2 em 2. E um vai orar pelo outro. Porque o que 2 ligar aqui na terra, será ligado nos céus. É assim que se estabelece o reino de Deus. Quando o casal ora juntos, quando o pai e a mãe oram juntos, quando os filhos oram junto com os pais, quando os irmãos oram juntos, esse é o segredo de estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus não é estabelecido porque está chovendo ou porque não está chovendo. O reino de Deus não é estabelecido porque a igreja não entende o poder da oração. Porque nós não entendemos que devemos ligar aqui na terra. De 2 em 2. Se dê as mãos e ligam ao céu a tua oração. Não é a minha oração nessa noite, é a sua oração. É a oração de vocês 2. Liga aquilo que vocês estão precisando. Senhor meu Pai, Senhor, o grande segredo de entrar no reino, Pai, é quando 2 ligam na terra. Senhor, Paulo, ele se ligou àquele moço que nunca tinha andado,
Aquele moço nunca tinha tido o privilégio de andar, mas ele olhou para Paulo com fé, e Paulo com fé determinou que ele andasse. Os dois ligaram um único desejo aos céus, e aquele moço andou. Senhor, aqui estão as pessoas, Pai, que entraram aqui esta noite, porque tem uma necessidade familiar, tem uma necessidade espiritual, tem uma necessidade emocional. Senhor, se nós não entendemos o poder da oração, que só se entra no reino de Deus com a chave que o Senhor deu, e a chave que o Senhor deu é a chave da oração, é a chave da unidade. Senhor, liga nesta noite, Pai, liga a nossa oração ao trono da graça, Pai. Senhor, queremos abrir o reino através da oração. Senhor, eu olho nos olhos das pessoas que estão aqui esta noite. Senhor, apesar de estarem cansadas, Senhor, apesar de muitas, Senhor, está enfrentando uma luta contra o desânimo, uma luta contra, Senhor, as potestades e os principados. Apesar de muitas vezes o inimigo tentar nos distrair, Senhor, nós nos terminamos esta noite com a chave da oração, com a chave que abre o reino. Quando dois ligar na terra, será ligado nos céus. Senhor, eu e a minha companheira estamos ligando aos céus agora os nossos pedidos. Senhor, eu não aceito mais uma vida de sofrimento, eu não aceito mais uma vida de tristeza, de angústia e de dor. Senhor, nós não aceitamos mais andar como o coxo, que nunca teve o privilégio de andar. Senhor, aqui tem pessoas que nunca teve o privilégio de ter sobejo na sua casa, que nunca tiveram o privilégio de chegar no final do mês e sobrar dinheiro para poupar, ou para comer o melhor dessa terra. Senhor, eu profetizo sobre o povo que está aqui, que este é o mês do sobejo, este é o mês que vai sobejar, este é o mês que você vai fazer as coisas que você nunca fez. Talvez você se lembrou da sua casa, de móveis que você nunca comprou, mas eu profetizo que este mês você vai comprar. Eu profetizo bênção sobre a sua família. Talvez você se lembrou de um momento que você nunca teve, de uma viagem, mas Senhor, eu profetizo que nesta noite eu ligo, Senhor, uma viagem de descanso, uma viagem de paz, uma viagem de alegria. Senhor, essa pessoa que nunca comeu o melhor desta terra, Senhor, eu ligo com ela, Pai, o melhor dessa terra. Senhor, aqui há pessoas que nunca soube o que não é estar endividado. Tem pessoas que desde que nasceu num lar endividado, cresceu num lar endividado. Senhor, em teu nome, Pai, nós repreendemos o espírito da dívida, e eu determino que ele viverá sem dívidas agora. Serão canceladas as dívidas. Senhor, tem pessoas que nunca teve a oportunidade de viver sem enfermidade. Desde que ele nasceu, ele vive com enfermidades, sai de uma e entra em outra. Mas Senhor, nesta noite nós repreendemos o espírito da enfermidade. Espírito da enfermidade, sai em nome de Jesus, e você vai viver como nunca viveu antes, com saúde. Senhor, aqui está um povo, Pai, que precisa entrar no teu reino. Não são as aflições que nos impedem de entrar no reino, não são as perseguições. Nos falta fé no olhar, nos falta fé para ouvir, nos falta fé em ligarmos a palavra de Deus.
Por isso, Senhor, nesta noite, Pai, eu não quero sair daqui, Senhor, sem a determinação que o Teu reino seja estabelecido em cada família nesse lugar. Senhor, aquele que nunca viveu, Pai, uma casa sem contendas, desde que ele nasceu, a contenda entrou no seu lar. Uma hora é esposa contra esposo, outra hora é o pai contra os filhos, outra hora é os filhos contra os pais, outra hora é a sogra, outra hora é o vizinho. Espírito da contenda, sai deste lar. Esta família vai comer, vai viver o melhor dessa terra. Eu profetizo sobre o seu lar tempos de paz, tempos de alegria, tempos de unidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua oração. Nós ligamos neste dia, porque nós entendemos que a palavra, ela precisa ser recebida, e ela precisa ser ligada. Senhor, esta oração está ligada ao Teu reino hoje, Pai. Senhor, eu ligo, Senhor, ao Teu reino, toda a oração que foi lançada nesse lugar, todo o pedido, Pai, que foi feito nesse lugar, do menor ao maior, está ligado ao reino de Deus. Receba em nome de Jesus. Amém? Diga: eu recebo. Está ligado em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.